Muito bom. Então vamos lá. Já estamos gravando. Bom, a ideia nossa então é a seguinte: das nossas duas aplicações PHP, programação, na verdade é para web, né? E desktop Java, o ponto de partida é o login, quer dizer, é o processo em que o usuário vai acessar o sistema. Eu tinha conversado com vocês de nós fazermos o login da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui o meu NetBeans. Vou abrir o de ontem, que nós trabalhamos ontem, o PHP, tá? E aí eu estive pensando na aula de ontem, naquela última aula que nós tivemos em julho, onde nós fizemos o index.php. Estive pensando também em Java e estive pensando no que eu ia ensinar para vocês em banco de dados hoje, e eu optei por, nesse momento, fazer uma alteração que vai refletir tanto no nosso formulário de login em PHP, como no JFrame login de Java, que é a ideia original. Nós íamos informar e-mail ou CPF e também a senha, tá? E eu, pelo menos por enquanto, eu mudei de ideia. Vamos fazer uma coisa mais simples. Então, o usuário deve informar o e-mail e a senha e clicar em acessar. Portanto, eu já fiz a alteração aqui no meu PHP, na minha aplicação web. Depois eu gostaria que vocês fizessem a alteração também. E também eu já promovi a alteração no meu projeto Java. Então, lá no pacote Interfaces, né, no Form Login, aqui, ó, no Form Login, nós tínhamos aqui colocado login, estava até diferente do conceito utilizado, né? Estava login ou CPF. Excluí tudo, quer dizer, não é que eu excluí, eu alterei. Então, tem um JLabel aqui que se chama JLabel Email, e o JTestField passou a se chamar JTestField Email. Então, nas duas situações, o usuário vai entrar com o e-mail e a senha, tanto em PHP, na nossa aplicação web, como na nossa aplicação em Java. Vamos fazer mais simples, depois a gente procura fazer alguma coisa mais elaborada, podendo entrar com mais de um campo. Porque o nosso objetivo na aula de hoje é trabalhar com esse login. Então vamos lá, ó. Qualquer dúvida, vocês dão um alô aí, tá? Me chama, preferencialmente pelo microfone, porque eu tô sem, não estou vendo ali as mensagens. Nossa tabela usuário, select, asterisco, from usuário. Nossa tabela usuário, nesse momento, ela está vazia, tá? Está vazia. Eu vou inserir aqui, eu vou cadastrar um usuário. Insert, até eu vou aproveitar para fazer um update depois, porque aí eu lembro um pouquinho do update e um detalhezinho que nós vamos usar na aula de hoje. Então, insert into usuário. Olha, como eu vou cadastrar um usuário, não preciso informar o ID usuário. Então, obrigatoriamente tem que informar o nome, o fone, o e-mail, o CPF e a senha. Então, esses valores deverão ser informados. Quais são eles? Como o comando só vai finalizar no ponto e vírgula, eu vou jogar para a linha de baixo. Então, está aqui, ó. O nome é Wagner. O fone é o 1699. Eu vou pegar o meu fone mesmo, tá? 9916 997 93 5810. Vou deixar assim tudo junto, né? O e-mail. E-mail eu vou colocar o Wagner Luiz Fernandes @hotmail.com. E a senha, vou cadastrar uma senha com 6 posições agora, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, o que eu quero que vocês comecem a mentalizar? Eu estou alimentando o banco de dados direto aqui no banco, mas na nossa aplicação nós vamos ter, se for em PHP, se for uma aplicação web, a gente vai abrir um formulário que nós vamos preencher com esses campos, ou nós vamos clicar no botão salvar, e esse código aqui, ele vai ser gerado, ou, na verdade, não vai ser esse, que eu vou ensinar umas coisas novas para vocês. Esse código vai ser gerado
um código semelhante a esse, enviado para o banco de dados e lá no banco ele é executado. A mesma coisa vai acontecer com Java. Nós vamos ter um formulário, um JFrame, para poder cadastrar o usuário. Preenchemos os dados, clicamos no botão salvar, estabelece conexão com o banco de dados, constrói o comando e dispara. O banco de dados recebe e executa. Né? Então eu quero que vocês mentalizem isso, que vocês tenham isso em mente. E se tiver alguma dúvida, me chama, fala, não entendi, professor, não entendi, Wagner, não entendi, peraí, me chama, tá? Para a gente ir discutindo. Bom, de uma forma ou de outra, quer dizer, deixa eu pegar aqui aqui, ó. Isso é importante para eu poder trabalhar. Quer dizer que esse comando aqui, ele vai chegar no banco de dados por uma de duas possibilidades. Ou pela aplicação web, PHP, PHP, HTML, JavaScript, ou pela aplicação Java. Quer dizer que lá nos dois, nós vamos ter que dar um jeito de gerar esse comando a partir de dados obtidos junto ao usuário. Bom, então vamos lá. Executei o comando, tum. Opa, errei alguma coisa aqui, ó. O que ele está dizendo? 2, eu tenho aqui 1, 2, faltou CPF. Então ele está dizendo aqui, ó, que o número de colunas não corresponde, porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 campos, e informei 1, 2, 3, vem até aqui, né? O e-mail, 4 valores. Então o que aconteceu aqui é que eu esqueci de informar o CPF. Ele vai entrar aqui, ó. Então o CPF é tal, parará. Inventei um CPF aqui. Importantíssimo. O nome é único, portanto, não quer dizer que todo sistema vai ser assim, mas eu não poderei ter dois usuários chamados Wagner, tá? É apenas uma situação criada aqui. O fone também é único, significa que outro usuário não vai poder inserir o mesmo número de fone que o meu, não se repetirá. Eu também coloquei que o e-mail é único, que o CPF é único. A senha não. Dois usuários podem ter a mesma senha, elas só não podem ser vazias. Só que os usuários não vão saber que eles têm a mesma senha. Faltou ali o tipo também, né? Então, antes de eu executar, peraí, vamos só organizar aqui, porque o meu banco está faltando aqui o campo tipo. Então, deixa eu colocar aqui, executei, deu certo, vamos atualizar, e agora aqui, controle de OS, tables, usuário, colunas, entrou o tipo. Então aqui, ó, depois da senha, eu vou pôr o campo tipo, e aqui mais um, e nós combinamos que os tipos possíveis poderão ser administrador ou, qual que é o outro possível? Operador. Então eu vou definir aqui como administrador. Legal, tá joia? Muito bem. Vamos tentar executar isso daqui. Perfeito, ó. Um registro, uma query executada e uma query com sucesso. Ao executar o select asterisco from usuário, nós vamos obter a consulta à tabela usuário, apresentando aqui um registro. Muito bem. Imagine agora, deixa eu voltar. Imagine agora, eu quero voltar lá na minha aplicação PHP, que ela já está, poderia ser em Java também, né? Mas deixa eu voltar aqui, ó. Imagine agora a seguinte situação. Abrir projeto, PHP. Vamos executar. É isso aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos mentalizar aqui, ó. Isso aqui já nós fizemos ontem. Quando clica no botão acessar, olha lá, conexão realizada com sucesso, mas nós não fizemos nenhuma consulta. Então, vamos aqui entender a linha de raciocínio que nós queremos desenvolver. O usuário digita o e-mail, por exemplo, vou até pegar um desses aqui que já está, wagnerfernandes@hotmail.com, e o usuário coloca uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ó, vou clicar aqui no acessar e vou pegar os dados enviados aqui em cima. Lembra que nós fizemos isso ontem, na aula de ontem?
E vou jogar aqui embaixo, só para a gente ver que o usuário informou Wagner Fernandes, arroba, eu vou substituir aqui pelo arroba, hotmail.com, e o usuário também informou que senha vale 123456. Bom, o que nós temos que fazer? Via programação, nós temos que fazer uma consulta no banco de dados para ver se esses dois valores. Então, eu vou dar o Ctrl+C e o Ctrl+V, vou trazer para cá. Isso daqui não tem nada a ver com o banco de dados, assim, com o que nós estamos construindo aqui. Então, eu vou colocar como comentário. E a gente tem que fazer uma consulta para saber se existe um usuário cujo e-mail é wagnerfernandes@hotmail.com e cuja senha é 123456. Ora, de cara, já não vai dar certo. Por quê? Porque o e-mail informado é Wagner Fernandes e o e-mail cadastrado é Wagner Luiz Fernandes. Então, se eu tentasse, lá, quando tudo estiver pronto, acessar com esse e-mail, apesar da senha estar correta, 123456, isso daqui vai ter que dar uma mensagem de erro quando a aplicação toda estiver pronta, porque um dos dois campos não está correto. A gente não vai informar, o e-mail está correto ou a senha, né? Quando a gente faz isso, qual que é a mensagem que a gente obtém do sistema? Dados incorretos, e-mail ou senha incorretos e assim por diante. Como seria o comando, a consulta a ser executada? Bom, vamos dar uma lapidada aqui na ideia. Select, asterisco, usuário, where, e aí eu tenho duas condições. A primeira condição e uma segunda condição. Ambas têm que ser atendidas. Quais são essas condições? Agora eu vou acompanhar aqui, ó. O e-mail. Então, o campo e-mail tem que ser igual a que o usuário teria informado. Então, eu vou até copiar e colar. wagnerfernandes@hotmail.com e o campo senha. Então, esses dois campos, e-mail e senha, eles são de acordo com a estrutura do banco de dados. É igual a 123456. Então, tarará, fechou. Aqui tem um parênteses a mais. Vamos executar essa consulta. Ora, apresente todos os campos, todos os registros, né, com todos os campos da tabela usuário, desde que, quando, né, onde, melhor dizendo, o e-mail é igual a esse e a senha é igual a esse daqui. E ele deu como resposta vazio. Bom, então, seguindo a linha de raciocínio, a gente preencheu, o usuário preencheu o formulário, clicou em acessar, nós temos que fazer conexão com o banco de dados e executar alguma coisa desse tipo aqui. E aí a gente vai ter que ver quantos registros foram apresentados. Ora, a partir do momento que nós definimos que somente pode existir um e-mail, então, por exemplo, Wagner Luiz Fernandes foi cadastrado. Não, é que aqui eu não estou na... Vamos apresentar aqui tal. Refresh. Ah lá. Então, eu não terei outro e-mail como esse, mesmo que eu tenha aqui 500 usuários, e não terei outro nome, não terei outro fone, não terei outro e-mail, não terei outro CPF. O que vai poder repetir? A senha e o tipo. Posso ter vários usuários administradores, vários usuários operador, né? Não é do tipo unique. Bom, então vamos lá. A partir do momento que essa consulta foi feita e o resultado deu um conjunto vazio, significa que eu não tenho um usuário com esse e-mail, com essa senha. Lá na nossa aplicação, como é que isso tem que repercutir aqui? De alguma maneira, nós vamos ter que apresentar a mensagem, dados incorretos, tente novamente, e assim por diante. Tá? A ideia é essa daqui. Agora, vamos melhorar um pouquinho essa ideia. Quando eu faço o login, e vamos supor que tivesse dado certo, então eu vou colocar aqui, ó, wagnerluizfernandes@hotmail.com. Opa, ele encontrou. Então, lá no banco de dados, pensem em camadas. A gente tem a camada do programa, o programa disparou
lá vai a nossa aplicação, ela vai disparar para o banco de dados. No banco de dados vai ser feita uma consulta e tem uma resposta. A resposta é essa daqui. Isso daqui vai ser apresentado. Então, na verdade, o que que nos importa aqui saber? Nos importa saber qual é o ID do usuário que foi logado. Ou melhor, vamos por etapas, vamos fazer assim, depois a gente melhora. Eu poderia fazer isso, ó, conte quantos usuários tem, desde que o e-mail seja isso e a senha seja aquilo. Executou, ele deu como resposta 1. Se tivesse colocado os dados errados, ele teria dado como resposta 0. Bom, então, ó, se deu certo, ele responde 1. Encontrei um usuário com este e-mail e essa senha. Se não deu certo, ele vai dar. Não encontrei nenhum usuário com essa e-mail e com essa senha. Bom, supondo que eu tenha colocado os dados corretos aqui, eu vou ter acesso ao sistema, porque a resposta teria sido 1. Mas nós queremos saber, deixa eu ver onde é que eu estou errando aqui, que está dando 0. Ah, é o Luiz, né? Desculpe, é o Luiz. Mas eu não... Coincidentemente, o ID é 1. Mas esse 1 aqui significa que numa lista, numa tabela de usuários, eu tenho um registro com esse e-mail, com essa senha. Então, o ideal não é nós sabermos se encontrou ou não encontrou. O ideal seria nós sabermos qual é o ID do usuário. Então, eu vou até colocar assim. Ó. Então, qual é o ID do usuário? É 1. Vamos passo a passo. O fato de nós estarmos distantes me deixa assim um pouco inseguro de saber se vocês estão entendendo ou não. Por isso que eu estou tentando ir bem explicadinho, bem passo a passo. Eu vou pegar e vou cadastrar um outro usuário. Ó, vou cadastrar o Rodrigo. O Rodrigo vai ser cadastrado, não pode ter o mesmo fone, então eu vou inventar um telefone aqui para o Rodriguinho, tá? 997-97-8585. Beleza. Eu vou colocar aqui um e-mail para ele, ó, rodrigo@hotmail.com. Vou inventar um CPF para ele aqui. A senha pode ser a mesma, não tem problema, porque o Rodrigo não vai saber minha senha, eu não vou saber a senha dele, tá? E o administrador, ele pode ser também. Então, vamos cadastrar aqui o Rodrigo. Beleza. Um registro, uma query executada com sucesso. O que nós temos agora na tabela usuário? Na tabela usuários, nós pedimos para ter uma visualização, nós temos 2 registros, o Wagner e o Rodrigo. Bom, se nós executarmos agora a nossa consulta, eu vou ter como resposta, vamos fazer uma consulta errada aqui, acho que agora vai ficar mais entendível. Vamos supor que o usuário tenha vindo, ele veio e colocou lá, por exemplo, malaspina@hotmail.com. E a senha eu não vou me preocupar, vou colocar aqui uma qualquer. Mas a gente já sabe de cara que apresente o ID do usuário, cujo e-mail é malaspina@hotmail.com e a senha 123456. O que ele apresentou? Nada. E aqui é importante, ó, esse nada, vou colocar aqui como observação, esse nada, que é um conjunto vazio, ele vai ter uma nomenclatura específica aqui, ó, ele é null. Lembra do nosso not null aqui? É exatamente isso, ó, ele é um valor nulo. Agora, se nós colocarmos rodrigo@hotmail.com, o que ele vai dar como resposta? Caso encontre, ele vai dar o ID do Rodrigo, 2. Então, eu retorno para a aplicação colocou aqui, ó, rodrigo@hotmail.com, senha 123456, cliquei no acessar. Esses dados aqui, nós vamos fazer a programação. Esses dados serão enviados lá para o banco de dados. No banco de dados, nós vamos criar uma estratégia que faremos uma consulta com os dados que foram enviados e nós vamos ter como resposta null
null se os dados estiverem errados, ou o ID do cliente, do usuário, se os dados estiverem corretos. Então, nós vamos ter duas respostas possíveis, ou null, ou o ID do cliente, do usuário que tentou se cadastrar. Tá tudo bem? Deixa eu perguntar aqui. Levanta, tá tudo certo? Levanta a mão quem está acompanhando o raciocínio para que eu possa me pautar aqui e ver como é que estão as situações. Tudo em ordem? Deixa eu ver. Legal. Tem mais alguns aqui que não responderam. Cauã, papapá, papapá. Tá joia. Me diga o seguinte, abaixa a mão. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta sobre isso até agora? Professor, Pois não. a verificação de se vai ser nulo ou se vai dar o ID vai ser feita no banco de dados ou na programação do aplicativo, do site? Certo. Isso poderia ser feito tanto em um como no outro. Mas nós vamos aprender a fazer no banco, porque na aplicação, nós podemos até fazer na aplicação, mas isso é muito fácil de fazer. É fácil assim, vocês estão aprendendo, eu entendo. Mas isso todo mundo sabe. Mas fazer no banco, a gente começa a criar competências que boa parte dos profissionais da área não tem. Então é por isso que eu vou ensinar vocês agora. Como é que nós vamos fazer então para colocar no banco de dados todo esse processamento, de tal forma que, se for nada, ele vai apresentar, ele vai dar uma resposta, e se não for nada, for o ID do usuário, vai dar outra. É isso que nós vamos trabalhar agora, tá bom? Então, vamos lá. Vou deixar tudo isso daqui. O que nós vamos precisar, então? Qual que é a ferramenta que nós vamos ter que construir? Nós vamos ter que construir uma função, uma function. Porque a function, qual que é a grande característica dela? Uma function, ela retorna valor. Então, você concorda que se eu executar, eu vou criar uma função que vai executar todo esse procedimento que eu expliquei para vocês. E o que vai ter que ser retornado como valor? Não vai ser null. Nós vamos fazer uma programação. Então, vai retornar o ID do usuário ou alguma coisa dizendo que não tem o ID do usuário. Por isso que nós vamos ter que criar uma function. Na verdade, eu já tenho aqui uma function preparada, só que ela não está atendendo totalmente os nossos objetivos. Eu vou trazer ela para cá e vou explicar para vocês por que ela não está atendendo. Então veja só, ó, a function criada que nós vamos criar, ela se chama logar usuário. Então o que está acontecendo aqui? Já fizemos isso nas aulas anteriores. Só vou mudar a ordem. A primeira coisa a fazer é dropar a function, eliminar a function se ela existir. Por quê? Porque se eu já tiver uma function chamada logar usuário e tentar criar, vai dar erro. Eu não posso criar em cima de uma coisa que já existe. Quando eu crio, pensando em MySQL, é em cima de algo que não existe. Então, se nós vamos executar esse procedimento de criação, eu verifico. Olha, isso existe? Sempre ele vai dar uma query executada e uma query com sucesso. Mesmo que a função não exista. Se eu executar isso aqui 10 vezes, ela vai executar, vocês estão vendo que eu estou clicando aqui, sempre vai dar sucesso. Agora, se eu tirar esse if exists, deixa eu dar um Ctrl X aqui, depois eu retorno. Aí nós vamos estar numa situação diferente, porque ó, estou tentando eliminar uma função, logar usuário. Ó, deu erro. Por quê? Porque ela não existe, né? Então, esse if exists aqui, ele ajuda a gente, porque ele não dá mensagem de erro nenhuma. Se ela existir, dropa. Se ela não existir, ela não dropa. Vamos lá. Então, o delimiter, para que serve? É o modificador de fim de comando. Então, temporariamente, nós vamos alterar o modificador de fim de comando para cifrão, cifrão. E se a gente começar a percorrer aqui, ó, depois eu vou explicar o código, nós vamos ver que só tem um cifrão, cifrão nesse end aqui. Então, o que está acontecendo? É como se esse end fosse o nosso tradicional ponto e vírgula, finalizando a construção da function.
Só que, como eu expliquei para vocês, o MySQL, na construção da função, ele vai encontrar um ponto e vírgula, outro ponto e vírgula, outro ponto e vírgula. Como é que ele vai saber que é esse aqui o ponto e vírgula final? Então, por isso que a turma, né? A turma no bom sentido, os desenvolvedores desta ferramenta colocaram esse recurso. Nós delimitamos, alteramos o delimitador de fim de comando temporariamente para um outro qualquer, no caso, cifrão, cifrão, tem que ser alguma coisa que não é utilizada. E aqui a gente tem o fim da construção. Ó, perceba, ó, create function, logar usuário, abre parênteses, tal, tal, tal. Tô vindo aqui, ó. Tá vendo que não tem cifrão, cifrão em lugar nenhum. Begin. E ele vem percorrendo, ó. Vem percorrendo com o mouse, não tem cifrão, cifrão. End, cifrão, cifrão. O que ele entendeu? Que isso daqui é o fim do comando. Tudo isso daqui é uma única instrução onde estamos criando uma função. Então, essa é a finalidade do delimiter, falando novamente. E depois que tudo isso aconteceu, a gente volta para ponto e vírgula. Muito bem. Sempre disse para vocês que funções e procedimentos, que na linguagem de programação orientada a objetos, ela sempre vem com abre e fecha parênteses. E que dentro dela nós podemos ter parâmetros. São valores passados para que a função execute a sua finalidade. Então, nós temos aqui uma função que se chama logar usuário. Eu usei aqui na nomenclatura lowercase, logar usuário. Agora, para eu verificar se esse usuário está logado, eu tenho que dizer para a função, olha, verifique se é possível logar o usuário. E eu vou te informar o e-mail e a senha. Muito bem, vamos bem passo a passo aqui. Por que eu pus esse P na frente do e-mail? Eu coloquei agora para indicar que é o parâmetro e-mail, para tentar ficar mais fácil para vocês. Tá? Então, dentro da construção da função, vocês vão ver que nós vamos ter P e-mail aqui também, ó. Nós vamos ter P senha aqui também. Então, esse P minúsculo é uma simbologia que eu criei para dizer, para informar que este aqui é o parâmetro e-mail, que foi informado por meio foi informado quando da chamada da função. E aqui vai ser o parâmetro senha, que foi informado quando da chamada da função. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, ó, por favor, MySQL, verifique se é possível logar o usuário, sendo que eu vou te informar o e-mail e vou te informar a senha. Você vai fazer o processamento e vai me retornar como resposta um valor inteiro. Por que o valor inteiro? Porque o que nós queremos é o ID do usuário. Tá? Bom, por que o parâmetro e-mail é do tipo varchar 50? Foi por isso que eu comecei a aula desse jeito, ó. Porque, desculpe, aqui embaixo. Porque o campo e-mail é um varchar 50. Então, eu não posso colocar lá que eu vou passar por parâmetro alguma coisa que é varchar de 20. Porque o e-mail pode não ser de 20. Ele vai ter que bater, ele vai ter que estar casado com o tamanho do campo construído no banco de dados. E a mesma coisa a senha. O parâmetro senha, ele é um varchar de 15. Da onde que veio esse 15? Exatamente daqui, ó. Bem legal. Olha, vamos dar uma olhada no corpo da nossa função. O que está acontecendo? Declare vRetorno do tipo int. Então, eu vou colocar comentários, porque como eu vou passar isso aqui para vocês, depois nós vamos alterar, tá? Porque essa função não está fazendo ainda o que a gente quer. Então, a declaração da variável vRetorno. Então, vocês já entenderam, já deve ter entendido que esse Vzinho minúsculo aí é de variável. Então, nesse momento, eu estou usando P para parâmetro, V para variável. Declaração da variável vRetorno do tipo inteira. É int, né? Esse int aqui é o tipo da variável, que é a mesma coisa que esse int aqui, ó, do tipo do usuário.
do ID usuário. Então, nós estamos trabalhando agora com tipos de dados e com a sintaxe MySQL. Então, declaramos uma variável. Quem diria que em MySQL a gente ia ter programação, né? É o que nós estamos fazendo aqui, declarando a variável. O que nós estamos fazendo agora nessa linha? Uma consulta à tabela. Então, select from usuário. Então, consulta a tabela usuário. O que nós estamos fazendo nessa consulta? Apresente o número de registros na tabela usuário, sendo que o e-mail é o parâmetro e-mail que foi informado e a senha é o parâmetro senha que foi informado. Percebam que isso daqui é quase a mesma coisa que isso. Ó, eu vou colocar um lado ao lado do outro, só para a gente, depois eu tiro. Deixa eu só mudar aqui umas coisinhas, ó. Ó, do jeito que tá. E aqui eu vou colocar o count. Como a gente tinha feito inicialmente, depois eu alterei. Então, dá uma olhada na de cima e dá uma olhada na de baixo. Elas são praticamente idênticas. Ó. Então, apresente o número de registros da tabela usuário, sendo que o e-mail é rodrigo@hotmail.com, sendo que o e-mail é o parâmetro e-mail, perceberam que é isso que vai acontecer? Ele vai receber esse valor, e a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha é o psenha, que vai ser esse valor. O que tem de diferente aqui, ó? É esse vRetorno. O que é vRetorno? É a variável que foi declarada. Dessa forma, deixa eu voltar isso aqui lá para cima. Vou deixar aqui depois. O que nós vamos fazer? O resultado desta consulta, que é o count, ele vai ser armazenado na variável vRetorno. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Vou tentando bem passo a passo explicar. Executamos isso daqui. Ó, qual que foi o resultado? É o count, né? 1. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, ó. Aqui, ó. vRetorno, se fosse uma outra linguagem de programação, seria assim, ó. Um outro ambiente de desenvolvimento. vRetorno, que é o nome da variável, recebe, se eu colocasse assim, acho que talvez ficaria mais fácil de vocês entenderem. vRetorno recebe o resultado de select, count, from usuário, where, etc, etc. Muito bem. Só que não é essa a sintaxe. Se eu quiser pegar o resultado da consulta e armazenar numa variável, a gente faz assim, ó, into e o nome da variável. vRetorno. vRetorno. É dessa forma que a gente faz. E aí, a função dá como resposta o vRetorno. Vamos tentar fazer isso aqui? Vamos ver como é que funciona? Ó. Criei tudo, 2 queries executadas com sucesso, significa o seguinte. Se nós viermos aqui no nosso banco de dados, eu tenho a tabela em tables, eu tenho a tabela usuário, com as suas colunas, e se nós viermos em funções, nós temos aqui, ó, a função logar usuário. Como é que a gente faz? Ela não vai retornar, ó, apresente o resultado de logar usuário. Não, mas se eu vou pedir para que seja executada, se eu vou fazer a chamada de logar usuário, eu tenho que passar 2 parâmetros, o e-mail e a senha. Então, o e-mail vai ser rodrigo@hotmail.com e a senha, então, vírgula e a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Importante, o que nós estamos calculando aqui? Processando quantos usuários. Nós vamos melhorar isso e daqui a pouco nós vamos dizer qual é o ID do usuário. Só para, eu estou aproveitando para a gente ir trabalhando todo o raciocínio aqui. Ó, olha o resultado. O resultado de logar usuário rodrigo@hotmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 1.
quantos usuários tem, cujo e-mail é rodrigo@hotmail.com e a senha 123456. Tem um. Ah, vamos errar isso daqui? Vamos colocar um Rodrigo com 2 Os? O que ele deu como resposta? 0. Então, com essa função, a gente já sabe se tem usuário ou se não tem usuário, mas a gente não sabe qual é o usuário. E é isso que nos importa. Nós queremos saber qual é o usuário. Mas nós vamos usar uma estratégia aqui de passo a passo. Eu vou pegar este código aqui, exatamente este código, e vou passar para vocês. E vocês vão criar, eu sugiro que vocês façam inicialmente num arquivo texto aqui, ó. Vão deixando todo o seu script no arquivo texto. E aí copia daqui, joga para o SQLog e vê se está tudo funcionando. Porque depois vocês têm o script de construção do banco, das tabelas, das funções, tudo no arquivo separado aí, tá? Eu sugiro que vocês façam isso. Então nós vamos fazer passo a passo. Primeiro nós vamos fazer essa daqui e depois nós vamos alterar. Por isso então nós vamos excluir e criar novamente. De tal forma que nós vamos ter como resposta não quantos usuários, mas qual é o ID do usuário. Tudo bem? Então, eu vou parar a gravação. Deixa eu ver aqui como é que faz para parar a gravação nessa nova versão. Parando a gravação.